Olá para você que nos acompanha de casa, sejam muito bem-vindos a estar conosco pelos próximos minutos, nesse momento de entrevista com um convidado para lá de especial, o nosso diácono David Salles Dutra, que foi ordenado diácono no final do ano passado, no dia 8 de dezembro de 2023. Nós estávamos muito ansiosos para ter esse bate-papo com o David, saber um pouquinho como que ele está se sentindo nesse momento, desenvolvendo o seu ministério diaconal aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio em Maracaí, da onde a gente fala agora. Então seja muito bem-vindo para estar conosco aí pelos próximos minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, David. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Falando um pouquinho de você, da sua vida, do seu ministério, da sua trajetória. Então eu agradeço de coração você estar aqui conversando um pouquinho com a gente, para que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida do David. Eu que agradeço, Dani, o convite, e sejam todos muito bem-vindos aqui a esse bate-papo, né, como a Dani disse, que nós possamos, através deste bate-papo aqui, nós nos aproximarmos mais de Deus, né? Essa é a intenção dessa entrevista aqui. Sim, com certeza. E para a gente começar, David, se apresenta para as pessoas que estão nos escutando. Quem é o David? Natural de onde? Qual é a sua idade? Filho de quem? Fala um pouquinho de você assim. Quem é o David? Então, eu sou o diácono David, sou natural da paróquia Santo Antônio de Rancharia. Eu tenho 35 anos e eu entrei no seminário em 2016, né, e fui ordenado este ano, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Passei por várias paróquias nos estágios pastorais e hoje, com a graça de Deus, estou aqui em Maracaí. Pertenço, é claro, à Diocese de Assis, onde o nosso bispo, nosso estimado bispo, Dom Argemiro de Azevedo. Certo. E você é de família católica? Como que foi essa questão? Os seus pais são... porque eu acredito que em algum momento que esse chamado, né, a entregar a sua vida para Cristo, através da igreja, da Santa Igreja de Cristo, como que isso aconteceu? Teve uma influência da família desde pequeno? Como que é? Como que funciona? Então, minha família nem sempre foi tão praticante do catolicismo, mas minha mãe, depois de um certo tempo, começou a servir no grupo de oração e eu vivi um pouco afastado, de certa forma, da prática mesmo. Fui batizado e depois primeira Eucaristia e, de certo modo, vivi um pouco afastado da prática mesmo, de praticar a religião católica. Mas aí depois minha mãe e o exemplo da minha mãe, com as orações da minha mãe, depois de um tempo a gente vai tomando consciência também, né? Deus vai tocando no nosso coração para que a gente possa se aproximar dele, né? Certo. Como que chama sua mãe? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia deve estar morrendo de orgulho, né? Desse filho. Com certeza, vixe. Eu tive a oportunidade de estar presente na Catedral de Assis no dia 8 de dezembro de 2023, no caso da sua ordenação. A conheci pessoalmente lá, já tinha visto por fotos, porque para quem não sabe, o diácono David, ele já passou aqui por Maracaí no ano de 2022, a sua primeira passagem aqui enquanto seminarista, inclusive trabalhando junto com o nosso pároco José Martins Cardoso, no primeiro ano do nosso pároco aqui. E agora o David, a pedido de Dom Argemiro, retorna a Maracaí para exercer o seu ministério diaconal aqui conosco. Então eu já tinha visto a sua mãe por fotos, né? E pessoalmente eu pude acompanhar toda a emoção, né, que ela sentiu, que você sentiu também, que os familiares do Ronaldo Passos, que se ordenou junto com você naquela noite tão abençoada, né? Então você falando da sua mãe, de grupo de oração. Então eu acredito que para a família deve estar, né, todo mundo um orgulho danado. Sim, de um filho padre. Com certeza, e até pessoas da minha família que de certa forma também não são muito praticantes, né, se sentiram de certa forma extasiados assim, e isso, a graça de Deus, ela não fica só pra gente, né,
expande para todos, né, da família também. Sim, vai para a família inteira, né? E vamos falar um pouquinho do seu processo formativo. Você falou que você entrou no seminário em 2016, mas 2016 o propedêutico em Assis ou já Marília? Você já está contando como Seminário Sagrado Coração? Propedêutico em Assis. O Seminário São José. E conta pra gente um pouquinho, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual que é o processo, né? Quais são as etapas? Então, você sentiu esse chamado e você também ficou no ar a questão passada. A gente sabe que é muito subjetivo esse chamado, essa vocação, né, de indivíduo para indivíduo, mas teve em algum momento específico que você consegue se lembrar assim, aquele momento eu senti Deus falando comigo, esse chamado para eu entregar minha vida para isso, eu realmente senti essa vocação, né, de uma maneira muito, muito forte? Sim, teve sim. Já tinha pensado em 2013 mais ou menos, eu já tinha me veio esse pensamento da vida religiosa, e eu até pensei em ir para Toca de Assis, né, a Fraternidade Toca de Assis, que são os franciscanos, né? Só que depois eu fui discernindo e percebi que era mais um momento de fuga de algumas questões que eu estava vivendo. Mas depois eu também fiz o acampamento em 2011, acampamento juvenil, e a partir dali eu ingressei no grupo de oração, onde minha mãe era serva, no Ministério de Música. Certo. E comecei a caminhar ali no grupo de oração, e diante dessa caminhada de vida de igreja, de comunidade, mais ou menos em 2014, o chamado mesmo que eu senti no meu coração, foi numa missa, como eu disse também no agradecimento da minha ordenação, foi numa missa do Sagrado Coração de Jesus às 3h da tarde na Igreja Matriz de Rancharia. Então foi no momento da comunhão, eu fui na fila da comunhão, comunguei, e quando eu me sentei no banco eu sentia um chamado forte de Deus. Não sabia muito discernir qual era esse chamado. No momento ali você fica meio que extasiado, né? E Deus tocava no meu coração para que eu pudesse mergulhar em águas mais profundas. Então foi algo, digamos assim, sobrenatural mesmo. Místico. Foi algo sobrenatural que a gente não consegue resistir a isso. O chamado de Deus é tão forte quando Ele tem um propósito para a gente que a gente não consegue resistir a esse chamado. Então brotou dentro do meu coração um desejo profundo mesmo de estar mergulhando em águas mais profundas. Então aí eu fui procurar conversar com os pais da minha comunidade, né, e fui procurar saber como que era isso, né, essa questão da vocação, certo. A questão de entrar para o seminário, a possibilidade de entrar no seminário, né, que também tem os encontros vocacionais em 2015. Todo 2015 eu fiz, se eu não me engano, 4 ou 5 encontros vocacionais na diocese. Na época era o padre Juninho, que era o reitor do seminário. Certo. E ali a gente vai discernindo nesse processo, né, nesses encontros, a gente vai discernindo se realmente é isso mesmo. Já no encontro vocacional a gente já tem uma noção se realmente é isso mesmo que Deus quer para mim, para nós, né, para quem sentiu esse chamado. Sim, porque então vamos lá. Aí você fez os encontros vocacionais, então depois se passa um período no Seminário Menor de Assis, Seminário São José, e depois vai para o Sagrado Coração em Marília. E nesse período aí leva-se uma média de 8 anos. 8 anos. Então a gente ingressa no propedêutico, é chamado essa primeira etapa, Sim. Que é de 1 ano a 2 anos, dependendo da diocese. Sim. Chamado propedêutico. Então é um ano de preparação, né, e a gente já é inserido na vida religiosa, assim por assim dizer, e ali a gente já tem, no seminário propedêutico, a gente já tem aulas de história, geografia, por exemplo, de liturgia, de espiritualidade, para no final do ano a gente prestar o vestibular para a faculdade que é da igreja, a Faculdade João Paulo II, na qual eu estudei, que é lá em Marília. Então, como é uma faculdade reconhecida, tem reconhecimento pelo MEC, pelo Ministério da Educação, então a gente tem que prestar o vestibular, certo, né, para poder ingressar. Então,
de início é esse processo. Depois a gente vai para Marília, então, após o propedêutico. E lá em Marília é o seminário provincial. Sim. Ou seja, o seminário da arquidiocese da nossa província de Botucatu. Sim. Então lá estão todas as dioceses de Botucatu, província. Da arquidiocese. Então lá a gente ingressa, e a gente ingressa no chamado, numa etapa que nós chamamos de discipulado. Então aquele que vai começar, o discípulo é aquele que segue o seu mestre, o discípulo do mestre. Então é uma etapa em que nós vamos estudar a filosofia. Sim. Os estudos filosóficos. Justamente a igreja, em sua sabedoria provinda de Deus, coloca esses estudos porque a filosofia, ela aumenta a sua capacidade de reflexão, de entendimento, a sua capacidade de entendimento, exato, a sua razão diante das realidades. Você vai raciocinar diante das realidades, ter uma base ali para poder depois ir para a teologia. Que aí é a configuração. É a configuração, exatamente. Aí é você se configurar a Cristo. Exatamente. Que maravilha. Como João Paulo II, ele vai nos dizer, na sua encíclica Fides et Ratio, que a razão e a fé, ele vai dizer sobre a razão e a fé, que são duas asas, como um pássaro que tem duas asas. A nossa vida também tem essas duas asas, que é a razão e a fé, e elas têm que bater em harmonia, as duas têm que bater juntas em harmonia para que possamos alçar voos, né? Voos, digamos assim, espirituais até. Então, sem essas duas asas, a gente não consegue alçar esses voos. Então, razão, digamos que a filosofia é ali a razão, a asa da razão, e depois, sem tirar essa asa da razão, nós entramos para a teologia, que é a parte da fé. Sim, com certeza. E esse mergulhar em águas mais profundas, como você falou, é exatamente isso. Mergulhar no entendimento da nossa fé, né? Para a gente não ter uma fé burra, uma fé que seja apenas sentimento, porque o sentimento, o arrepio, a sensação faz parte, mas a gente tem que se mergulhar em águas mais profundas para a gente conhecer um pouco melhor da nossa fé, né? Com certeza. E eu acho que é isso que você quis dizer com essa frase. Sim, você falou uma coisa importante, que justamente a fé, ela não é sentimento, ela é uma decisão. É uma decisão, né? Porque é uma escolha. Exatamente, né? É uma escolha, uma decisão que vai ser provada. Vai ter momentos que a gente não vai sentir nada diante, por exemplo, durante a missa ou diante de um grupo de oração, numa oração. Então, é nesse momento que a nossa fé vai ser provada. Sim. Por isso que a gente tem que ter disciplina, né? Sim, com certeza. Muita disciplina. E acredito que vocês aprendam muito sobre disciplina, né? Com certeza. No seminário. Então, assim, você explicou pra gente de uma maneira maravilhosa como que funciona todo o processo, desde que você sente aquele chamado. E então, para você, jovem que esteja nos assistindo, se você está sentindo esse chamado, se você está na dúvida, mas será que é ou não é? Procure o seu pároco, não é isso? Converse com ele, porque ele vai estar explicando para você, né, como você pode estar fazendo todas essas etapas de discernimento, encontros vocacionais. Então, o primeiro passo para aquele jovem que esteja nos assistindo, que gostaria de seguir essa trilha, digamos, que o David seguiu, é procurar o seu padre da sua paróquia, que ali esse será o primeiro passo, assim, esse será a orientação inicial. Com certeza, esse é o primeiro passo. Se o jovem que sentiu esse chamado, primeiramente coragem, né? Temos que incentivar os jovens a ter essa coragem e rezar também para que Deus chame mais vocações, mais operários para a sua messe. Então, você que já teve essa coragem de seguir esse caminho, vai procurar o padre da sua paróquia, busque uma orientação e ali ele vai encaminhar você para os encontros vocacionais, vai encaminhar você para o reitor da diocese, para que você possa fazer esse discernimento, né? Certo. E aí, desde que você aí prestou vestibular, foi para Marília, entrou no seminário, paralelamente à sua vida de estudos, a gente sabe também que um seminarista ele tem que fazer os estágios pastorais nas comunidades onde eles são designados nos finais de semana. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, assim, das comunidades por onde você passou, desde que você se fez seminarista. A partir então do ano do discipulado, a gente já é encaminhado para os estágios pastorais, para nós irmos já aprendendo, né, praticando aquilo que a gente, digamos assim, que a gente vai estudando.
Então, o primeiro estágio onde eu fiz foi na Catedral de Assis, na Sagrado Coração de Jesus. Eu fiquei 1 ano lá, na época era o Padre Odeir, e depois também era o seminarista, na época o seminarista Jonas Zakir, que fazia pastoral junto comigo. E depois fiquei 1 ano lá, e depois eu fui encaminhado para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Oscar Bressani. E o padre na época era o Padre Juninho, depois passou o Padre Luiz e também o Padre Marcos. Fiquei 2 anos lá, até 2019, e depois fui encaminhado para a paróquia Santa Cecília de Assis, Padre Eliton na época também, e ainda é pároco lá. E aí veio a pandemia, né? Sim. Aí veio a pandemia, esse momento que nós passamos aí, de muito sofrimento também, né? Sim. E aí nesse ano, começou o ano, eu fiquei fazendo pastoral na Santa Cecília ainda, e depois aí a gente foi para casa. Então a formação decidiu por bem que os seminaristas ficassem nas suas respectivas famílias, certo, nas suas casas. E ali a gente ficou 1 ano, até o ano de 2020 inteiro. E aí no 2021 a gente retornou para o seminário, lá em Marília, onde só ficou a Diocese de Assis. Todas as outras dioceses lá do provincial ficaram nas suas respectivas dioceses, aliás. E nesse período nós ficamos meio que, digamos assim, clausurados, né? Sim. Lá no seminário no provincial. Sim. E nesse ano eu já fui designado também para a paróquia, 2021 foi designado para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde o pároco é o Padre Jonas Zakir. Então nós ficamos... Prudenciana. Nós ficamos, então, vivemos uma clausura, digamos assim, esse 2021. Primeiro semestre nós só ficamos no seminário, e a partir do segundo semestre de 2021 nós iniciamos os estágios. Certo. Então os padres iam buscar a gente em Marília, para a gente não pegar o ônibus, né, devido à contaminação pelo Covid. Sim. Então nós fazíamos esse itinerário. E aí, 2022, já estava mais flexível a questão da pandemia também, então eu fui designado em 2022 para a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, esta a qual nós estamos aqui hoje, Sim, com o Padre José Martins. E também o seminarista Alisson, também o Padre Anatólio na época. sim, como vigário. Como vigário paroquial. E em 2023 eu fui designado para a paróquia, aliás, para a Capela São Francisco de Assis, que pertence à Catedral, lá na Vila Glória em Assis, com o reitor do seminário, o Padre Renan. Então esse foi o meu itinerário. Seu itinerário. Passei por várias paróquias, graças a Deus. Tá deu para certo. conhecer bastante paróquia, né, da diocese. Sim, e o mais interessante, deu para conhecer diversas realidades, né? Porque a gente sabe que uma comunidade tem uma realidade diferente da outra comunidade, e eu acho que a riqueza da igreja, da nossa igreja, é exatamente isso, né? Essa diversidade, né, de realidades, assim. O que São Paulo nos diz, né? São vários os carismas, né? Isso. Então, isso só tende a frutificar mais, né, nossa igreja. Exatamente. E pegando um gancho nisso que você falou, David, contando um pouquinho da sua trajetória, toda essa dificuldade da pandemia, a gente lembra das regras sanitárias, a gente lembra de todo aquele período de isolamento, realmente todo mundo nas suas casas, parou tudo, a gente não ia trabalhar, todo mundo fazendo home office, então assim, basicamente enclausurado mesmo, como você disse. Mas assim, em termos de... Deixa eu ver como que eu vou poder alinhar essa pergunta para você. A pandemia nos aproximou em algumas circunstâncias, em algumas situações, como por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui enquanto PASCOM, né, Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação, no período de pandemia, cresceu muito porque nós precisávamos levar essa realidade que a gente está conversando agora, de alguma maneira evangelizando as pessoas que estão em casa. Isso se fez muito mais latente, mais pungente no período de pandemia. Porém, parece que todo mundo ficou meio que traumatizado depois que a gente superou esse vírus. Foi uma tragédia, muitas vidas ceifadas, mas graças a Deus a gente atravessou esse oceano de sofrimento e chegamos na outra margem do lado de lá. Mas eu gostaria que você fizesse uma leitura desse momento pós-pandemia na igreja no Brasil ou na igreja no mundo, de uma maneira geral. Você sente que as pessoas ainda parece que
estão tendo dificuldade de voltar para a igreja, muita gente que ficou em casa, não está vindo, a vida pastoral da igreja mudou ou não? Como que você entende esse pós-pandemia assim, na vida da igreja? Nesse 2024, eu acho que as pessoas já estão voltando mais para a igreja, mas, por exemplo, em 2021, as igrejas estavam praticamente vazias, porque o povo ainda estava com muito medo, né, dessa questão, se deixou levar pelo medo nessa questão da pandemia. Sim. Mas, por outro lado, também, eu penso que nós podemos estar mais próximos de Deus, nesse sentido de estarmos enclausurados em nossas casas e estarmos também enclausurados lá no seminário. Eu penso que foi um momento que Deus permitiu para a humanidade, para a igreja também, para que nós nos recolhêssemos mais e pudéssemos nos aproximar mais de Deus. E por outro lado também teve aqueles que desesperaram e de certa forma se afastaram de Deus, e vejo como igreja que nós precisamos também resgatar essas pessoas, né? Principalmente intercedendo por elas, rezando por essas pessoas para que elas possam voltar. Então, de certa forma, tem pessoas que pós-pandemia não voltaram ainda para a igreja, né? Devido a esse medo excessivo. Esse receio, né? Eu concordo com você. Eu acho que nesse período de pandemia a gente voltou mais, né, para uma vida de oração, né? Essa proximidade de Deus que você quis dizer. Sim. Parece que a gente fez uma conexão maior assim com a nossa vida de oração, tá orando mais, rezando mais. Mas esse trabalho de resgatar, inclusive aqui a gente já entra num outro braço que eu gostaria de frisar aqui. Você e o nosso pároco José Martins Cardoso, aqui eu gostaria de fazer um parêntese aqui, agradecer demais o nosso padre José Martins Cardoso, que desde o começo que a gente pensou em fazer essa entrevista com o David, nos apoiou, nos incentivou. Aliás, o nosso pároco incentiva muito o trabalho que a gente faz aqui com vocês, aqui através da web, das mídias sociais, da Diocese de Assis. Então, o nosso muito obrigado também ao nosso pároco. Mas, voltando, esse trabalho de resgate é muito bonito que você, quanto diácono agora, vem fazendo em conjunto com o nosso pároco, que também é essa questão da missão, né? Desse trabalho missionário de ir até as pessoas da igreja em saída, de visitar e de buscar aquela ovelha que de repente está um pouco afastada, está receosa. É uma visão muito bonita que, pelo jeito, converge, né, entre você como diácono e o nosso pároco, né? Essa visão missionária. Sim, e desde o primeiro ano também de filosofia, aliás, do propedêutico, a nossa Diocese de Assis, ela tem esse projeto missionário, onde nós seminaristas também juntamente com os leigos, nós fazemos no meio do ano, em julho, as missões na nossa diocese. Então é escolhida uma paróquia da diocese que se dispõe, então nós ficamos uma semana missionária nesta paróquia, onde nós visitamos casa por casa e também fazemos outros momentos ali comunitários. Então isso nos incentiva bastante a depois de sermos ordenados, manter isso, que também é um pedido da igreja, desde os primórdios da igreja. Os apóstolos e os discípulos saíram para evangelizar, e o Papa Francisco também retoma bastante isso, essa questão da igreja em saída, e eu vejo que isso é muito importante hoje, nesse momento que estamos vivendo, né, pós-pandemia, de irmos ao encontro dessas ovelhas perdidas. Esse é o ideal, esse é o que o Cristo pede para nós hoje, porque nós não podemos perder essas pessoas, né, que de certo modo se afastaram. Então precisamos sair em missão, sim, a missão não é só, sabemos que não é só visitar as casas, né, mas como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é padroeira das missões dentro do claustro, dentro da sua ordem religiosa ali do claustro. Então nós precisamos também ser missionários intercedendo, né? Diria que essa é a palavra também que está alinhada com a missão, a intercessão, interceder para que essas pessoas também possam ser resgatadas, ser curadas, as ovelhas perdidas possam ser curadas e retornarem para o redil do Senhor. Sim. Santa Teresinha padroeira das missões sem nunca ter saído de dentro do convento. Exatamente. Né? É uma coisa impressionante. Nós somos uma comunidade muito devota de Santa Teresinha
do Menino Jesus. Inclusive, estamos concluindo aí, estamos na reta final da nossa construção aqui do Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus, e no qual no próximo mês, agora no dia 4 de fevereiro, nós temos a nossa festa de São Sebastião, em louvor a São Sebastião, cuja toda a renda do leilão, de tudo que for doado para essa festa, vai ser revertido para a construção do Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus, né, David? E você está convidado a nos ajudar, né? Depois, neste vídeo também, o número do Pix ali, o QR Code, se for possível, né? Então, se você sentir no seu coração, nos ajude para que possamos, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, para que almas possam ser tocadas pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que ela possa derramar uma chuva de rosas, como ela mesma disse, uma chuva de rosas do céu, que são as graças de Deus. Exatamente. Santa Teresinha do Menino Jesus, que interceda por nós e pela nossa comunidade, e por você também que nos acompanha aí de casa. Deus abençoe. Então a gente chega no dia 8 de dezembro de 2023, falando de santa, de santidade. Essa data é dia da Imaculada Conceição. Você e o nosso diácono também, Ronaldo Passos, foram ordenados diáconos na Catedral de Assis pelo nosso bispo diocesano, Dom Argemiro de Azevedo. Vamos voltar lá para aquela noite. Como que foi vivenciar tudo aquilo? Como que foi? Como que você poderia relatar a experiência da sua ordenação diaconal para a gente? Olha, Dani, por palavras seria muito difícil a gente relatar tudo o que aconteceu naquela noite, né? Mas eu diria que é uma experiência sobrenatural, uma experiência, pelo menos para mim, uma experiência mística. Principalmente porque a gente se prepara durante 8 anos, né? E esse chamado de Deus, e então aquilo ali é uma coroação de toda essa preparação, de todo o chamado de Deus na nossa vida. Então é uma noite, assim, digamos assim, por palavras não conseguiríamos descrever, mas é sobrenatural, é algo místico mesmo. Deus é o primeiro sacramento, o primeiro grau da ordem, do sacramento da ordem. Então é impresso na nossa alma. Então eu como diácono, foi impresso na minha alma e na alma do diácono Ronaldo, é um caráter indelével que não se apaga jamais, que nem o batismo. O batismo é um sacramento que não se apaga, então a ordem também. Então é algo que a gente diz na teologia, há uma mudança no ser. Então é algo a mais no nosso ser que permite que nós possamos nos colocar a serviço. Então é uma graça especial de Deus para que nós possamos servir o povo de Deus como diácono. Então, e o diácono, ele é aquele que serve, né? A diaconia, a palavra diaconia quer dizer serviço. Então, e depois, né, de um tempo de diácono, aí vem a sacerdotal, e para aqueles que são chamados também a episcopal. Então é algo sobrenatural, é algo de Deus mesmo. Que bênção. E a gente percebe, só de você começar a comentar um pouquinho daquela noite, a gente já percebe a diferença do brilho dos seus olhos. Mas assim, do jeito que você estava explicando aí, para a gente ser um pouquinho mais claro, às vezes muitas pessoas não sabem diferenciar. Assim, de uma maneira bem básica, o que o diácono pode fazer e o que ele não pode? Qual a diferença do diácono para o presbítero, por exemplo? Vamos dizer na negativa, né? Então o diácono ele não pode consagrar o pão e o vinho. Sim. Pode fazer a celebração da palavra, mas não a consagração. Sim. Do pão e do vinho, que é a Santa Missa. Não pode absolver a absolvição, a confissão, o sacramento da confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Exceto isso, o diácono pode realizar casamento, batizado. Realizei meu primeiro casamento agora sábado, lá em Rancharia, dos meus amigos, um casal de amigos, e batizado. Agora eu vou realizar meu primeiro batizado aqui domingo na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Então, batizado, casamento, dar bênção em casas, em objetos, no sal, na água e assim por diante. E também lembrar aqueles que não se sintam constrangidos. O diácono, você pode pedir a bênção também para o diácono, né? Sim. Que o diácono tem essa autorização para abençoar, essa autoridade de Deus também
para dar as bênçãos. Eu peço a minha, viu? Desde que o David se ordenou, a gente sempre se encontra, eu já vou com a mãozinha assim, sua bênção, aprendam. Ô David, agora ainda dentro da questão da sua ordenação, diácono, eu tenho certeza absoluta que essa data do dia 8 de dezembro, escolhida por você e pelo diácono Ronaldo Passos, não foi mera coincidência. Vocês escolheram essa data do dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, porque provavelmente você tem um relacionamento muito profundo com Maria. Eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente sobre isso. Qual é a relação de Maria na sua vida cristã, na sua vocação, agora no seu ministério diaconal? Como que é Maria assim na vida do diácono David? Maria, depois de Deus, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, é tudo na minha vida depois de Deus. E minha relação com ela é uma relação de um filho que procura se entregar à sua mãe, procura fazer a vontade, obedecer à sua mãe. E em 2015 eu fiz a consagração pelo método de São Luís Maria Guião de Montfort, antes de eu entrar no seminário, e isso vejo como uma providência profunda de Deus, eu ter feito essa consagração antes de entrar no seminário, porque me vi em vários momentos, durante todo o processo formativo, que se não fosse Deus, por meio da sua Mãe Santíssima, eu não teria aguentado o processo formativo. As dificuldades, os desafios. Me vejo também como aquele fiozinho, aquele cadarço do chinelo que tem no ícone, não sei se alguém já viu o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós vemos que o chinelo de Jesus ali, do pezinho de Jesus, está sendo segurado apenas por um cadarço ali. Está pendendo para cair, mas está sendo segurado por um cadarço. Isso significa que Nossa Senhora ela está nos ajudando quando nós estamos para desistir de tudo, para desanimar. Nossa Senhora ela está ali nos amparando. Então esse fiozinho do cadarço ali significa isso. E a minha relação também com ela, em relação ao 8 de dezembro, também com o diácono Ronaldo, que também é consagrado pelo método de São Luís, e ele escolheu o lema dele de ordenação Totus Tuus. E a nossa relação, em relação ao 8 de dezembro, foi quando nós decidimos, eu e ele, nós resolvemos fazer a novena de Nossa Senhora de Pompeia. Então, eu já quero aqui divulgar essa novena, que é muito poderosa, essa novena de Nossa Senhora de Pompeia. Nós ali nessa novena 2022, no início de 2022, nós resolvemos entregar nossa vocação a ela, para que fosse feita a vontade de Deus. E fizemos essa novena, que, se não me falha a memória, são 54 ou 57 dias, que é a reza do Rosário, dos 3 terços, né? O mistério gozoso, doloroso e glorioso, pode ser também os 4, o luminoso também, e tem mais algumas orações ali. E nós fizemos essa novena, entregamos a ela a nossa vocação e recebemos a confirmação de a nossa ordenação ser no dia 8 de dezembro, que culminou também numa sexta-feira, que é costume na diocese as ordenações ser nas sextas-feiras. Então, foi um sinal de Deus, foi um sinal de Nossa Senhora. Ela que quis, né? A gente até brinca um com o outro, foi ela que quis que fosse nesse dia. Então, para nós é uma graça, é uma alegria muito grande. Tudo converge, né? Tudo converge. Tudo converge. Quando se é fé, tudo converge. Que bênção. E você falou do lema do Ronaldo, e eu gostaria que você falasse para as pessoas. E o lema do David? Qual que é o lema do David de ordenação? Meu lema é lá no Jeremias, né, no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Então, por que eu escolhi esse lema? Porque justamente por conta do meu chamado, desse chamado que eu disse, que foi numa missa às 3 horas, Sagrado Coração de Jesus, no momento da comunhão, que tocou justamente essa música, um trecho, uma música que tem como o trecho essa passagem de Jeremias, né? Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei. Então, foi ali naquele momento eu já
Falei, se um dia eu for ordenado, vai ser esse lema. Esse lema. E assim então tudo foi. se encaixando, né? Tudo em harmonia. Tudo se converge. Tudo vai confirmando, né? Deus vai confirmando na nossa vida aquilo que é o projeto dele. Exatamente, vai confirmando. Que bênção, né? Que bênção. Nossa, Deus é maravilhoso. E aí a gente chega então, depois da sua ordenação, a notícia de que você iria desempenhar o seu ministério diaconal na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, aqui em Maracaí conosco, mais uma vez, e com o nosso pároco José Martins Cardoso. Como que o diácono David recebeu essa notícia, assim, de que voltaria para Maracaí? E como que você está se sentindo aqui? Tem aí um pouco, né, acho que mais de 10 dias que você se apresentou aqui com a gente. Como que está sendo isso tudo para você? Voltar a trabalhar com o Padre Zé Martins? É uma alegria muito grande, né, para a gente. Ainda mais que a gente já conhece a comunidade, a gente já tem um certo vínculo com a comunidade, e isso para mim é uma alegria muito grande. Porque às vezes a gente é designado como uma outra comunidade e até a gente se entrosar ali e conhecer, né, leva um tempinho. Mas como eu já conheci aqui, e o povo daqui é um povo muito querido, então eu me sinto muito lisonjeado, muito honrado de poder estar aqui novamente nessa paróquia e poder contribuir com todos aqui, estar a serviço da comunidade, juntamente com o Padre José Martins. Então, e eu falando agora, enquanto comunidade, enquanto paroquiana aqui da nossa comunidade Nossa Senhora do Patrocínio, quero que você se sinta acolhido por todos nós, seja muito bem-vindo mais uma vez para esse ano de 2024, junto com o nosso Padre José Martins, os meninos também, os seminaristas que continuam conosco, o Caio Gil e o João Guarsoni. Vocês serão um quarteto que estarão à nossa frente aqui, apontando os caminhos aqui para a gente enquanto rebanho do Senhor. E você tinha comentado, né, conosco também, e Ronaldo Passos também já tinha falado algo nesse sentido há um tempo atrás, que vocês, a pedido de Dom Argemiro, vocês farão um trabalho fora daqui, nesse período quaresmal, e depois vocês retornam aqui para a Diocese. Fala pra gente um pouquinho, explica um pouquinho para as pessoas onde será esse trabalho, como que vai funcionar isso. Exatamente, então a pedido do Senhor Bispo, nós vamos fazer uma experiência missionária lá na Diocese de Oeiras, lá no Piauí, onde já tem um padre da nossa Diocese, que é o Padre Edivaldo. Então, nós vamos fazer essa experiência missionária do tempo quaresmal até o domingo de Páscoa, e depois nós retornaremos para as nossas respectivas comunidades. Então, eu espero que vai ser um tempo de muito aprendizado, e porque a nossa igreja também, a igreja particular, ela está a serviço da igreja universal, da igreja católica como um todo, não a universal que muitos pensam. Que não tem nada a ver, não tem nada a ver com Cristo, que né? a palavra católica, né, quer dizer universal. Então, a igreja particular está a serviço também da igreja universal. Então, nós nos colocamos, nos dispomos, fizemos formações também. Eu e o diácono Ronaldo participamos de 2 formações, uma em Prudente e uma lá em Jundiaí, que é o Formise, que é a formação para os seminaristas, missionária para os seminaristas. Então, é esse despojamento também de obediência, né, ao Senhor Bispo, que nos pede isso, mas que nós vamos também com o coração muito aberto, porque nós sabemos que muitas pessoas precisam, talvez, escutar uma palavra, muitas pessoas precisam também de algo que possa reanimá-las. Então, é o despojamento. A palavra seria o despojamento, como os apóstolos foram despojados, como os primeiros discípulos da igreja foram despojados e saíram em missão, como São Paulo foi despojado e nas suas várias viagens de evangelização. Então, nós precisamos estar dispostos para onde Deus nos colocar. Esse é o ideal, esse é o cerne da coisa. Eu estava ouvindo uma pregação de Dom Henrique Soares, saudoso Dom Henrique Soares, há pouco tempo, em que ele dizia que o sacerdote, o sim ao chamado de Deus, o sim do sacerdote, é um sim que tem que ser refeito diariamente, todos os dias, porque todos os dias Deus te pede o sim de novo. Então, quando você está numa paróquia, onde você já de repente se estabilizou, já deixou tudo certo, de repente o seu bispo
vem e pede para que você, né, se desloque para uma outra realidade, para estar ajudando aquela outra comunidade. Então esse sim do sacerdote, que é o chamado de vocação lá no comecinho para ir para o seminário, é um sim que é refeito a vida toda, né? Com certeza. E é justamente isso que você disse, a gente tem que estar sempre disposto ao chamado de Deus. Então, a gente promete, por exemplo, obediência ao nosso bispo no dia da ordenação, então onde ele pedir, onde ele nos enviar, a gente tem que estar dispostos a ir. Também é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ele nos fala no Evangelho, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que isso quer dizer? Que nós não podemos estar apegados a lugares. Sim. E nem a pessoas, que é diferente, apego é totalmente contrário ao amor. Sim. Né? Porque nós nos amamos, nós nos desapegamos. Então a igreja é muito sábia nesse sentido, né? De o padre não ficar por muito tempo em um só lugar, e também está vinculado a essa passagem que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós temos sempre que estar em movimento. Sim, os pés sempre prontos aí para a missão, né? Para onde Deus enviar. David, mais uma vez eu quero agradecer muito você por ter concordado, né, em estar falando um pouquinho da sua vida, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam mais um pouquinho sobre o diácono David, sobre a sua trajetória, sobre muitas coisas que você pensa, né, do que é ser igreja. Eu tenho certeza que foi muito frutífero, muito edificante para quem nos acompanhou até agora. Você também que nos acompanha de casa, muito obrigada por estar conosco. Espero que vocês tenham gostado desse momento aqui de um bate-papo descontraído, levando para você um conteúdo católico, cristão. E então fica aqui o nosso muito obrigada. Nosso muito obrigado também ao nosso pároco, José Martins Cardoso, por estar sempre nos apoiando. Obrigado ao nosso bispo, Dom Argemiro, também. E agora eu gostaria de passar a palavra para você, para suas considerações finais. Você fique livre, o espaço é seu, o momento é seu, para você encerrar da maneira que você quiser. E eu só ia sugerir que depois também você desse uma bênção para as pessoas que nos acompanham, como a gente tinha dito antes, viu, gente? Não tenha medo de pedir bênção para o diácono. Encontrou o diácono na rua, sua bênção. E aí você já encerra dando a bênção também para essas pessoas maravilhosas que nos acompanham de casa. Muito obrigada, Deus abençoe todos vocês. Dani, no seu nome eu quero agradecer toda a comunidade pela acolhida e também por esse momento aqui descontraído, de conversa, de bate-papo. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que rasguem os seus corações para Deus, abramos o nosso coração para Deus, para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, seja na vocação sacerdotal, seja na vocação matrimonial, na vocação leiga consagrada, na vocação leiga. Então que nós possamos abrir o nosso coração para que possamos ser mais de Deus, esse despojamento total de entregar a nossa vida totalmente a Ele, tudo que somos e tudo que temos. Também a nossa devoção à Virgem Maria, lembrarmos de sempre mantermos uma devoção com Nossa Senhora, porque ela nos encaminha até o seu Filho Jesus. E que nós possamos também, e você que sentiu o chamado de Deus, você que é jovem, ou também como eu entrei no seminário com 26, né? Então, independente da idade, se você sentir o chamado de Deus, abra o seu coração, tenha coragem de dizer o seu sim para Deus, porque quando nós somos de Deus, isso, independente dos sofrimentos que nós temos, independente do fogo da nossa fé que é depurada no fogo, Deus, Ele nos fortalece e nos mantém de pé. Então Ele é o nosso tudo, então vale a pena, e não vale só a pena, vale a nossa vida. Então eu agradeço imensamente esse momento de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, que bênção. Deus abençoe sempre você, o seu ministério. Qual que é o período? Existe algum período entre o seu ministério diaconal com depois a ordenação ao presbitério? Como que funciona isso? Tem alguma previsão de talvez? Conforme as leis da igreja, né, o direito canônico, a igreja nos pede de no mínimo 6 meses de diácono. Certo. Então após esses 6 meses o bispo já pode ordenar o diácono sacerdote. Certo.
Certo. Então, provavelmente em 2024, ainda esse ano, com certeza, o diácono David será o padre David. Com certeza, se Deus assim quiser, a gente vai. Que bênção. E ele há de querer, ele há de querer. Estamos aqui para isso, né? Exatamente. E eu estarei lá, firme e forte, como sempre estive. Então, fica à vontade, então, para abençoar as pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça do coração, do Sagrado Coração de Jesus, as bênçãos sobre toda a família que está nos assistindo, sobre cada um que nos acompanhou nesse vídeo, sobre toda a comunidade da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, também sobre o nosso país, por intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio e de Santa Teresinha do Menino Jesus, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.